Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos por esse momento de oração, esse momento de entrar na nossa presença e na Sua presença, com o coração voltado a Te adorar. Limpa o nosso coração, Pai, limpa a nossa mente, que possamos estar por completo na Sua presença. Que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, o Senhor traga paz, o Senhor nos direcione, o Senhor aceite a nossa oração, porque é para Ti, Jesus. Esse é o momento que o Senhor nos dá a oportunidade de Te adorar, de Te louvar e Te engrandecer. Perdoe os nossos pecados, Pai, e que possamos entrar na Sua presença com ações de graças. Que em nome de Jesus, todos esses meus irmãos que estarão comigo nessa live, que estejamos unidos na oração, na busca incessante do Senhor, no clamar a Ti, de pedir perdão dos pecados. Que o Senhor fale com todos nós. Eu peço em nome de Jesus que essa noite o Senhor, através do Seu Espírito, fale com todos nós, para a honra e glória do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor se faça presente nas nossas vidas. É o que nós clamamos e agradecemos pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, é uma alegria muito grande estar com você esta noite. Que em nome de Jesus o Senhor se faça presente na nossa vida, na nossa família, e que o Senhor aceite esse momento de adoração, esse momento de comunhão, que o Senhor fale conosco através da palavra dEle e que o Senhor aceite essa petição, que é a súplica que nós sempre entoamos nos momentos de quarta-feira na reunião de oração. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários para nós no final dessa live, que nós possamos juntos, unidos, orar por esses pedidos, suplicar ao Senhor que Ele venha em nossa direção, que Ele venha trazer com toda a graça a cura, o milagre que nós estamos pedindo. Então coloca aí nos comentários para que no final nós possamos juntos, unidos, orar ao Senhor. Muito obrigado por você me dar uma chance de entrar no seu lar, de levar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de milagres, porque nós sabemos que Deus é poderoso e é fiel. Que em nome de Jesus o Senhor fale com você através da palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus sempre ela vem nos trazer conforto e também nos direcionar em direção a Ele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus traga a graça de Jesus sobre a sua família, te protegendo, cuidando e restaurando em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com você num tema da Palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro todo do livro de Jó, alguns pedaços pontuais, para nós pensarmos num tema chamado Vencendo as crises e as provações na família. Vencendo as crises e as provações na família. Nada mais justo do que nós olharmos para o livro de Jó e sabendo que Jó tem muito a nos ensinar com relação a crises, com relação a provações, com relação a dificuldades. E hoje eu queria compartilhar com você neste tema, vencendo as crises e as provações na família. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Acompanhe comigo essa leitura, para que em nome de Jesus, através desse texto bíblico, nós tirarmos esse tema que vencendo as crises e as provações na família. A palavra de Deus diz
Em Jó, capítulo 1, versículo 13, relata desta forma: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu no ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém, meus irmãos? Jó capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 22, Jó relata que essas informações vieram num momento só. Enquanto um vinha, dizia que Jó tinha perdido todos os seus bens, que Jó tinha perdido os animais, que Jó tinha perdido os seus filhos, que Jó tinha perdido os seus empregados, que Jó tinha perdido tudo. Mas em tudo isso, no versículo 21, Jó relata: saí nu no ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Para pensar nesse tema, vencendo as crises e as provações da família, nada mais justo do que você olhar o livro de Jó e saber que esse homem passou por inúmeras dificuldades. 4 informantes chegam até ele dizendo que ele perdeu os filhos, que ele perdeu os bens, que ele perdeu a casa, que ele perdeu as coisas mais preciosas que ele podia ter. Mas ele olhou para essas crises e viu a oportunidade. Olhou para essas crises e viu que o Senhor tinha alguma coisa a ensinar. Olhou para esse momento difícil e viu que era muito difícil como ser humano passar por informações que chegam ao ouvido de nós a cada dia. Coisas ruins, coisas que não nos agradam, enfermidades, condições financeiras, momento do casamento que está se acabando, filho que está caindo no mundo. E eu queria que você pensasse comigo de vencendo as crises e as provações da família, olhando para o livro de Jó. Jó tem muitas coisas a nos ensinar. Jó tem muita coisa a nos direcionar. Sabe que a definição para a palavra crise é um momento decisivo para as nossas caminhadas cristãs. Uma alteração repentina no curso de algo. Por exemplo, crise financeira, crise espiritual, crise de decisão, crise conjugal, crise familiar. Jó viveu tudo isso. E mesmo assim, ele diz: nu eu vim a esse mundo, e nu eu vou
Louvado seja o nome do Senhor. Talvez olhando para o livro de Jó, nós possamos compreender que as crises são oportunidades quando a provação chega para crescer espiritualmente, para crescer na maturidade cristã. Talvez você possa pensar assim, nossa, mas será que é verdade isso que Jó passou? Será que foi tão difícil para Jó passar por tudo isso? A gente acha que as crises e as provações começaram na terra, através de Adão e Eva. Em certo sentido, sim, pelo pecado. Porque o pecado desvirtuou tudo. Desvirtuou a criação, numa forma humana, desvirtuou toda a criação que Deus fez, porque, olhando de uma forma geográfica, o pecado estragou o mundo, o pecado trouxe enfermidades, o pecado trouxe consequências para toda a criação de Deus. Mas nós precisamos entender que as crises e as provações não começaram aqui na Terra. Se você começar a ler o livro de Jó, você vai ver que todos os anjos se achegaram na presença de Deus. E lá estava Satanás. E se você olhar no livro de Jó, a partir do capítulo 1, se você conferir a sua Bíblia, você vai ver o que eu estou dizendo. Você vai perceber que Jó, no relato do livro, ele fala que o seu servo Jó era temente a Deus. Ele era um homem íntegro, reto. Versículo 1 você vai ver isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era um homem muito numeroso. O pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Era um homem rico, era um homem conhecido, era um homem que temia Deus. Era um homem que sacrificava de madrugada pelos seus filhos, porque na cabeça dele, se os meus filhos pecarem, eu já estou fazendo o sacrifício antes, porque eu quero que os meus filhos estejam entrando na presença de Deus com ações de graças. Mas é interessante disso que você vai ver que no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observe o meu servo Jó, homem, porque ninguém é tão íntegro como ele, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Se você continuar lendo, ele vai questionar a Deus dizendo: lógico que ele faz tudo isso, você dá tudo para ele. E você percebe que o Senhor disse a Satanás: pode tirar tudo dele, que você vai ver que ele vai continuar sendo íntegro, reto e temente a mim. Mas não toque na saúde dele. Foi tão claro isso que o inimigo, nessa passagem que nós lemos, capítulo 1 do livro de Jó, a partir do versículo 13, que Satanás tirou tudo o que ele tinha. E no final ele diz: olha, nu eu vim e nu eu vou embora. Louvado seja Deus. De tudo Jó não pecou. As crises, as provações que nós passamos começaram no céu. E nós estamos colhendo esses momentos difíceis também pelo erro do homem, através do Jardim do Éden. A crise de Jó nos indica que as provações às vezes são inexplicáveis. Quando não necessitar explicação, talvez a provação, quando chega para todos nós
nós vamos nos perguntar muitas vezes. É o questionamento do livro. Por que o justo sofre? Porque o ser humano que teme a Deus também sofre. Porque o ser humano que busca a Deus passa por momentos difíceis também. Qual a razão da minha provação? Qual é a razão das crises nas famílias? Onde está a razão de tudo isso? São perguntas que nós questionamos, que nós fazemos perante Deus. E Jó nos ensina que ele mesmo não fez nenhuma pergunta, ele simplesmente aceitou. Porque os momentos de crises, os momentos de provações, todos nós passamos num momento ou outro. Num momento ou outro acontece. A pandemia está aí. Muitos cristãos foram contaminados e serão contaminados. Mas a pergunta é, nós precisamos perguntar por quê? Sendo que isso é uma oportunidade de nós desenvolvermos a nossa fé para entender que Deus cuida de nós. É tão claro isso que há algumas coisas que nós podemos olhar para o livro de Jó. A primeira provação que você vai ver com clareza é que é a crise de não possuir mais. Seu grande revés nas coisas materiais e terrenas foram embora. Se ele tinha gado, se ele tinha muitos empregados, se ele tinha muitas posses, você vai ver isso do capítulo 1, versículo 14 em diante. Tudo aconteceu, o inimigo tirou tudo. Um dia tornou-se um homem arruinado, roubado, saqueado, em crises, catástrofes em sua casa. Como ele reagiu nessa situação? Se você olhar o versículo 21 do capítulo 1, o que nós lemos é tão claro como Jó demonstra sua fé. Capítulo 1, versículo 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que magnífico o que ele falou. É a primeira provação, quando nós perdemos tudo. Nós devemos glorificar a Deus, porque essa provação pode ser difícil, e é difícil. Principalmente aquele que possui bens. Quando perde tudo, a primeira forma de você se mostrar é reclamar. Não tenho mais nada. Mas Jó recebeu tudo isso e entendeu que estava ao seu lar cheio de crise, cheio de catástrofes, cheio de provações. A segunda coisa que você vai ver, a segunda provação, a segunda crise que Jó passa, que é interessante, que está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Jó fica doente. Jó fica em crise porque perdeu os bens, mas Jó também fica em crise porque ele passa agora por uma enfermidade, uma doença física. Nessa pandemia, muita gente tem perdido os bens. Muita gente tem trazido para os seus lares crises e provações. As famílias estão se dissolvendo. As famílias, cada um indo para um lado, para o outro, porque já não tem mais aquela condição financeira. Estão brigando, estão com desavença mútua. Muitos estão doentes, seja pelo Covid ou seja por outras doenças. Atacado pessoalmente por uma doença repugnante, nojenta naqueles dias, úlceras malignas, feridas terríveis. Como Jó, eu creio que deve ter suplicado a Deus. Mas é tão interessante que Jó, ele teve, olha o que diz o capítulo 2, no livro de Jó, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Tudo isso
não pecou Jó. Isso foi uma palavra que a esposa disse. Um pouquinho mais para frente nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A terceira provação, a terceira crise que Jó passou, o que é claro para todos nós, foi a crise conjugal. Primeiro, ele perdeu tudo. Ele não tinha mais condição financeira. Perdeu os empregados, os bens. No livro de Jó fala que ele ficou pobre. Ele perde a sua saúde, porque o inimigo tocou nele. Deus falou, olha, você pode tocar, mas não tire a vida. Isso está no capítulo 2. A terceira provação, a terceira crise foi a visão conjugal. Até então sua esposa ajudava o marido. Até então ela estava com o marido. Mas eu creio que para a esposa foi difícil, perdeu os filhos, perdeu os bens, perderam tudo o que possuíam. E é interessante que no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, olha o que diz a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse, tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também o mal, ou seja, a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Jó ainda foi íntegro na presença de Deus. Nós precisamos vencer as crises e as provações na nossa família, os momentos difíceis. Muitos casamentos estão acabando por essa crise que nós estamos vivendo. E as pessoas estão aceitando isso, estão deixando acontecer a tal ponto das famílias serem dissolvidas. Nós não podemos aceitar isso. No livro de Jó fala que a quarta crise, a quarta aprovação que ele passou também, foi o afastamento das pessoas, a solidão. O que estamos vivendo hoje, sem apoio da esposa, agora, sem os filhos, os melhores amigos e irmãos no Senhor afastaram-se dele. Versículo 12 e versículo 13 do capítulo 2. Falaram sem entender a sua aflição. Você vai ver que no capítulo 19, versículo 21, ele diz, misericórdia, meus amigos. Tenho misericórdia, porque eles estavam agora criticando a vida e quem ele era. Porque para o contexto judeu, ele entendia que se ele estava passando por isso, é porque ele merecia. Era consequência do pecado. Mas nós sabemos que no começo, capítulo 1, Deus mesmo disse, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, sincero. E estava passando por crises, estava passando por momentos difíceis. Perdeu tudo, estava enfermo, momentos difíceis. E nós estamos desta mesma forma. Estamos, às vezes, perdendo a nossa família porque estamos omissos. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamita, e combinaram condoer-se dele para consolarem. Ficaram 7 dias perto dele, e 7 noites, e não falaram nada, mas o coração deles era, ele pecou, então por isso que ele está passando por isso. Crises, provações que o livro de Jó nos ensina. Da mesma forma, o livro de Jó também fala da quinta crise, quinta provação que ele também passa. Por exemplo, ele foi criticado pelo seu caráter. Começou os cochichos por trás. Alguma coisa está errada com esse homem. É tão interessante que a Bíblia diz que não julgueis para não seres julgados. Como Jó reagiu em tudo isso? Capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que Jó tinha no seu coração? Uma relação sincera com Deus, independente das circunstâncias que estavam vivendo.
As circunstâncias difíceis vão acontecer para quem é crente e para quem não é, para quem é cristão e para quem não é. Todos nós passaremos por provações, todos nós passaremos por crises, todos nós passaremos pelo momento difícil ou não. E nós precisamos entender que o Senhor estará conosco a todos os momentos. É tão claro que o livro de Jó nos mostra que a sexta crise e a sexta aprovação desse servo de Deus foi a aprovação da palavra de Deus. A quarta figura que nós vemos é Eliú, que, se você tirar o sentido singular ou o significado da palavra Eliú, ele é o meu Deus, atingiu a Jó duros golpes. Você vai ver isso no capítulo 32, versículo 2, no capítulo 34, versículo 11 e 12. Jó humilha-se sobre a palavra de Deus. Olha o que diz no capítulo 32, versículo 2. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Versículo 11 do capítulo 34. Ele retribuiu ao homem conforme o que este fez. Lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que Todo-Poderoso perverta a justiça. Sabe o que Jó submeteu-se à palavra de Deus. E disse a Eliú, olha, o homem realmente ele vai colher o que ele planta. Ele disse, olha, eu me submeto à palavra de Deus. Se eu fiz o errado, que eu pague. Mas se eu não fiz, que Deus tenha misericórdia. Todo homem, Deus retribuirá conforme o que ele fez. E talvez você esteja pensando, o que eu fiz para passar por tudo isso? O que eu fiz para sofrer nesse momento difícil? O que eu fiz para ver a minha família se dissolver? Meu casamento acabar? Minhas finanças ir embora? Passar por momentos difíceis? A minha família se destruindo? O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, que há momentos de crises e provações em qualquer ser humano, sendo cristão ou não. A diferença é que o cristão sempre glorificará a Deus mesmo nos momentos de crises, mesmo nos momentos difíceis. Mas aqueles que não temem a Deus sempre murmurarão. Se você for ver o livro de Jó, todo o tempo ele fica exaltando o nome de Deus. Todo o tempo ele fala, eu mereço tudo isso. Ele se acha um impuro, imundo na presença de Deus, porque Deus é perfeito. Sabe que alguns fatores que levam famílias a entrarem em crise? Eu vou trabalhar com vocês agora. Nós vimos as provações que Jó passou. Mas olha as crises que muitas famílias têm entrado. A crise da raiva, a crise da hostilidade, a crise da amargura. Há famílias que estão entrando em crises, que não conseguiram sobreviver ou lidar com os momentos de hostilidade na família. Momento de raiva, momento de amargura. É tão claro isso que Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21, relata dessa forma Paulo dizendo à igreja de Colossos: mulheres, cada um de vós seja submisso ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não as trate como despreza. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Olha a orientação de Paulo. Ele dá orientação para a esposa, para o marido, para os filhos, dizendo que, olha, há famílias que estão em crises. A família de Jó tinha motivo de sobra para ter crise. A mulher começa a dizer, você ainda é íntegro?
na presença desse Deus? Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Muito chocante isso, não é? Não é pesado isso? Mas a tradução original não era uma palavra de desânimo para Jó. Era uma palavra de confronto e de impulsão, dizendo a Jó, você ainda é íntegro, mesmo nos momentos difíceis? Você acha que a melhor solução é amaldiçoar o Deus e morrer? Continua, porque Deus tem coisas grandes para nós e Jó sabia disso. Se um fator que as famílias entram em crise, que é a raiva, a hostilidade e a amargura, outro fator é o egoísmo. E se Jó pensasse só nele? E se a mulher de Jó pensasse só nela? E se o livro de Jó trouxesse pessoas que só pensariam no umbigo e na sua própria vida? Como seria o livro de Jó? Mas Jó não mostra o seu egoísmo. Jó demonstra que a família pode entrar em crise, mas eu não penso só em mim. Jó não pensou só nele. Jó pensou em tudo, menos nele. Ele coçava suas feridas com caco de telha, com barro, porque era dolorido. Ele chorava. Da mesma forma do egoísmo, Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz assim: Dai e vos será dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida como que medis. O egoísmo nos leva a olhar para si. Tem muita família olhando para o seu próprio bem-estar, cada um olhando para si, não olhando para o bem do todo, ou seja, da família. Está na hora dos momentos de crise, de egoísmo, nós olharmos para todos. Marido olhando para a esposa, esposa para o marido, para os filhos, filhos para os pais, e todos, em uma só voz, fazer a sua parte, o seu papel, para que a família seja bem-sucedida e vença a crise, vença a provação. Há famílias entrando em crise, não só pela raiva, não só pela hostilidade, não só pela amargura, não só pelo egoísmo, mas também pela rejeição. Há muitos filhos que não querem falar com os pais, há muitos pais que não querem nem saber dos filhos. Em Marcos capítulo 6, versículo 4 diz assim: Então Jesus lhe disse: Somente em sua terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. Jesus dizendo dele mesmo: todos que entendem que eu sou da mesma região deles não vão acreditar em mim. Nessa passagem, você vai ver que Jesus fez poucos milagres no seu contexto geográfico. Por quê? Porque há muitas famílias que desprezam as orações dos pais, há muitos filhos que desprezam. Há muitos pais que desprezam as orações dos irmãos. Há muitas famílias que não oram um pelos outros. Quando foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Quando foi os seus filhos oraram por você? Quando foi a vez que você colocou no altar de Deus os seus filhos, a sua família, os seus parentes? Para entender que a crise vai passar e nós vamos vencer. Por isso, também há crises em famílias que estão entrando em depressão. Então, certo que o Salmo 55, versículo 5 e versículo 8, que ele diz ao versículo 8: Temor e tremor me sobrevém, ao horror toma conta de mim. Isso é Davi dizendo. Por isso eu disse: quem me dera ter asas como a de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Fugiria para longe e me esconderia ao deserto, e logo me protegeria da fúria, do vento e da tempestade. O salmista está dizendo: olha, eu estou tão depressivo que eu quero sair daqui. Há muitas famílias que estão entrando em crises de depressão porque não estão convivendo com ninguém,
não estão tendo oportunidade de compartilhar com ninguém, não estão ligando ou ninguém liga. São desafios que muitas famílias passam. E por que não falar com relação à infidelidade conjugal? É tão claro isso que Jó demonstra que a sua esposa falando aquilo, e ele diz: olha, tu falas como uma louca. Infidelidade conjugal tem acabado com as famílias, crises e provações têm acontecido. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz que o que adultera com uma mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo, porque destrói também a família. Nós precisamos entender que, se por um lado, alguns fatores que a família entra em crise e provação, por outro lado, também podemos aprender lições que nós podemos sair dessas provações. Ela nos abre novos horizontes. Sabe qual lição da crise numa família e de provação nos ensina? Que nós podemos vencer. Não importa se o Covid está aí, porque está mesmo. Nós estamos vendo. A doença é real. A doença tem trazido para muitas pessoas solidão, depressão, tristeza porque familiares foram embora. Mas nós precisamos continuar. É muito difícil você ver uma família que perdeu familiares. É muito difícil que o Espírito Santo console todos que ficaram. Mas nós precisamos entender a vida continua. E há lições que nós podemos enfrentar nas crises e nas provações, assim como Jó. Jó não teve uma pandemia apenas. Ele teve uma pandemia de um monte de circunstâncias. Ele perdeu tudo, todos os bens. Ele perdeu todos os 10 filhos de uma vez. Ele perdeu os animais. De uma certa forma, ele já não contava com a esposa, não contava com os amigos, ele se sentiu só, ele não tinha ninguém para compartilhar o sofrimento dele. Talvez você esteja assim, não tendo ninguém para ouvir você, para você falar, para você abrir o coração. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Há muitos momentos que o pastor está cercado de um monte de gente, mas muitas vezes ele está só, porque ele só pode dizer a Deus. Porque se ele abrir o coração para algumas pessoas, as pessoas vão dizer: nossa, mas um pastor passando por isso? Todos nós passamos, irmãos. Sendo cristão, não sendo cristão, sendo pastor ou não sendo pastor, todos nós passaremos por crises. Todas as famílias passam por crises. A diferença é, você vai deixar o inimigo vencer e destruir a sua família? Ou você vai enfrentá-lo e vai dizer a ele que podemos vencer em crises, em provações? Eu quero desafiar você essa noite, meu irmão, a lutar pela tua família, a lutar pelo teu casamento, a lutar pelos teus filhos, a lutar contra o inimigo que vem acabar com as suas finanças, com a sua saúde, com a sua família, com seus filhos, com sua vida conjugal. Não deixa isso acontecer. Porque para Jó ele teve tudo isso, mas uma coisa ele tinha no coração: nu eu vim para esse mundo e nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21 e versículo 22 do capítulo 1 do livro de Jó. Em tudo, note bem, em tudo, Jó não pecou. As crises e as provações abrem novos horizontes para todos nós, novas oportunidades. Os momentos difíceis
Você vai ver em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece na nossa vida é a permissão de Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Mas o importante é qual é a resposta que nós damos a esses momentos de crises e de provações. Quais são as respostas que nós estamos dizendo para o dia mau? Estamos deixando isso influenciar a nossa mente? Influenciar o nosso coração? Ou será que estamos dizendo, com Cristo, eu sou mais que vencedor. Com meu Deus, eu posso vencer. Nu eu vim e nu eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as lições que podemos tirar em meio às crises, em meio às provações, pois nós enfrentamos isso. Olha que interessante. Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, no versículo 1, versículo 3, olha que magnífico ele fala. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, obscure o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Porque Deus começa a dizer a Jó: Jó, aonde você estava quando eu criei o céu? Aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava quando eu criei o ser humano? Aonde você estava quando eu fiz tudo? Tudo que você está passando, Jó, é para o seu crescimento. Tudo que você está passando é para o seu desenvolvimento. As crises e as provações nos dão a oportunidade de sermos mais experientes para ensinar, para orientar as futuras gerações. Outras lições que nós podemos tirar dessas crises e essas provações, quando fala-se dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Elas nos revelam, olha que interessante, nas crises que você vai conhecer quem está do seu lado, quem te apoia. Porque há muitos momentos que esses supostos amigos virão para dizer: estou apoiando você, mas na verdade lá no coração está dizendo: olha, eu acho que ele está colhendo o que ele planta. Vão se revelar os verdadeiros amigos nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso é uma forma de você separar o joio do trigo. Quem você pode contar de verdade, quem você pode achar que é simplesmente um colega. Porque há diferença entre amigos e colegas. São lições que só a crise nos dá. Só as provações nos dão. Porque há muitas pessoas que vão se revelar exatamente com isso. É tão interessante que no Salmo 73, versículo 1, um salmo de Asaf, ele fala assim: certamente Deus é bom para Israel, para o que tem o coração limpo, porque ele está em crise agora. O salmista está falando que, olha, será que os ímpios são mais abençoados do que realmente os justos? E começa a entrar em crise. E muitas vezes nós entramos em crise também. Elas nos identificam com Jesus. Porque todos os amigos de Jesus, os discípulos, foram embora. Deixaram Jesus sozinho. Os verdadeiros amigos estarão conosco nas crises e nos momentos difíceis. Por isso as crises são oportunidades da gente conhecer pessoas. As provações são assim. Mas eu não queria só dizer a você coisas ruins. Eu queria dizer para você que há situações que o livro de Jó nos ensina, há as lições que aprendemos, mas podemos vencer as crises e as provações da família. Sabe como? Orando a Deus,
conservando o nosso entusiasmo em vencer, crendo de todo o nosso coração em Deus. Porque João, capítulo 11, versículo 40 diz, Jesus respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Sabe qual foi o contexto dessa passagem? Lázaro havia falecido. E está falando para as irmãs, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, se você orar, se você estiver guardando a sua fé, se você enfrentar os dias maus de crises e provações, com a certeza no coração que você vai vencer, eu quero dizer para você de toda a minha fé, Deus vai te dar vitória. A sua família não será destruída. Seu casamento não vai sucumbir. Os seus filhos podem se desviar, mas eles voltarão para os caminhos de Deus. E é tão claro isso que nós precisamos entender que para vencer a crise, além da gente guardar tudo isso com relação à oração, conservar nosso entusiasmo, guardar na nossa vida, crendo nos milagres e vendo a glória de Deus, nós precisamos ser pacientes também. Porque o Salmo 37, versículo 7 ao versículo 9, Salmo de número 37, diz, descansa no Senhor, espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que possuem um coração íntegro, com um coração paciente, aquele que ora, aquele que tem a certeza que Deus não está inerte nas coisas que nós estamos passando. Deus está ainda fazendo milagres, Deus ainda está curando, Deus ainda está nos protegendo. A sua família estará em pé, enquanto o seu joelho será dobrado, enquanto sua cara for no pó, enquanto buscar a Deus. Nenhum casamento é destruído, nenhuma família é dividida, nenhum inimigo pode vencer. Jó demonstra com clareza. Sabe qual foi o coroamento na vida de Jó? A partir do capítulo 38. A partir do capítulo 38, Deus responde a Jó e mostra a sua grandeza. A partir do capítulo 38 você vai ver isso. Jó enfrentou tantas crises, tantas provações, ouviu tantas coisas dos seus amigos, teve uma crise existencial. Se eu estou passando por isso é porque eu fiz algum mal, eu não sei, eu acho que eu fiz. Mas agora Deus responde a Jó. Deus se manifesta a Jó. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir Jó capítulo 42. Olha o que Jó diz no capítulo 42 do seu livro, que eu acho fantástico, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Vós não dissestes a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que Jó está dizendo em confissão. E note que Deus diz àqueles amigos, olha, tudo isso que Jó está passando se reverterá para vocês, se vocês não pedirem a Ele para Ele orar por vocês. Essa resposta de Deus a Jó e também aos amigos, mostrando que Ele
conseguiu recuperar tudo o que ele perdeu, tudo que o inimigo levou. Da mesma forma, ele possuiu 10 filhos novamente. Ele se tornou um homem rico dobradamente. Teve filhas mais lindas do que tinha. E foi um homem mais rico do que já era. Sabe por quê? Porque Jó não dobrou o joelho para as crises e para as provações. Pelo contrário, ele permaneceu em pé e venceu. Porque o Senhor ainda está dando a nós a chance de lutar pela família, de lutar pelo casamento, de lutar pelos filhos e dizer ao inimigo: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero terminar com você com o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, que diz: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, aprovação. E a aprovação, esperança. Da mesma forma, Jó 42:5 ele diz: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E Jó disse: olha, eu experimentei o Senhor. Para você, meu irmão e minha irmã, nunca desista de lutar pela sua família. Nunca desista de lutar pelos seus. Porque os seus são importantes para você. Eu creio em nome de Jesus. Como os meus são importantes para mim. Não se dobre. Não canse de orar. Não canse de buscar. Não canse de pedir para que possamos vencer o dia mau em nome do Senhor. Essa crise que estamos vivendo não vencerá a nossa fé e o nosso clamor. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo? Que a sua família esteja na proteção do Senhor, em nome de Jesus. Passaremos por momentos difíceis, todos nós. Mas a diferença daquele que crê no Senhor é que nós temos a oportunidade de vencer. A gente crê que a gente pode vencer. Eu quero fortalecer o seu coração na fé em Jesus, porque Deus é poderoso. E não importa o que nós estamos passando. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós é muito difícil, mas nós venceremos, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Eu convido você a orar comigo por alguns aniversariantes dessa semana. Peço que você ore também por algumas pessoas que fizeram e completaram o aniversário, outras que vão completar ainda. A Célia de Lima, 3/4, 3 de abril. Maurício Amagás, 3 de abril também. Pedro Calazans, 5 de abril. Naomi Takahashi, 7 de abril. É hoje o aniversário da Naomi. A Pietra Falcone, 8/4, 8 de abril. Akira Katayama, 9 de abril. Miyoshi Saito, 9 de abril. E Thiago Rori, 10 de abril. Ore por esses que completam mais um ano de vida. Que Deus traga a bênção e a prosperidade na vida deles, assim como Jó também. Eu peço que você ore pela recuperação, pela saúde da Andréia Sato e Sérgio Sato, precisam da nossa oração. Pela Yasmin Arata também, esteja orando pela vida dela, em nome de Jesus. Assim como José Roberto, cunhado da Reiko, esteja orando por ele. Ele está passando um momento muito difícil, nós cremos que Deus é poderoso. Eu peço que você ore pela Tereza, irmã da Rose, tá, do Japão. Ela precisa da cura do Senhor, ela está com Covid. O Rui, o cunhado da Rose, o marido da Tereza, tá? O Masaki também. Toda essa família estão no Japão, estão com Covid, mas Deus é poderoso, Deus vai curar em nome do Senhor. A Suiko e sua filha, a irmã da Midori Kosaka, tá? Ela pede oração por ela. A Suiko está na UTI,
mas graças a Deus ela está melhorando, mas continue orando, intercedendo a Deus por essas vidas, tá? A Mônica Errara agradece as orações pela mamãe dela, está melhor, graças a Deus. A Alice pede oração para seu cunhado, tá, Mauro, e pela Zélia, tá? A Zélia, saúde física, porque ela está muito debilitada, mental e espiritual da Zélia. Estejamos orando por essas pessoas. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Vamos interceder ao nosso Deus, porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou falamos. Por isso nós clamamos, mas a ação vem do Senhor. Nós fazemos o básico, que é colocar as orações na presença de Deus e que ela suba como aroma suave até o altar do Senhor e que o Senhor venha com os milagres da cura. Ore comigo agora, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. E agradecemos porque o Senhor é fiel. Esteja cuidando, Senhor, em nome de Jesus, por essas vidas que precisam do milagre do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é perfeito, que o Senhor ainda realiza milagre, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda restaura, que o Senhor ainda protege. Todas as pessoas que nós citamos aqui essa noite, que comemoram mais um ano de vida, que precisam da oração, da saúde, que o Senhor venha trazer a prosperidade e a cura também. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, Pai. Nós cremos que o Senhor ainda realiza muito mais do que nós pedimos. Por isso, Pai, que esses meus irmãos que estão comigo aqui essa noite sejam impactados pela graça do Senhor e que o Senhor venha proteger as suas famílias, os seus familiares. Que o Senhor venha curar, venha proteger, venha dar prosperidade, venha afastar o mal, Pai, dessas famílias, eu creio em nome de Jesus. Revigorando sua saúde, a saúde desses que, seja no leito do hospital, seja na sua casa, que o Senhor venha com o seu milagre, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Que nós possamos vencer, que nós possamos entender que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel. Porque antes nós líamos sobre o Senhor, nós lemos ainda sobre o Senhor, mas nós queremos experimentar o Senhor. E que esse experimentar seja a cura, seja um milagre, seja a prosperidade. Deus, nós não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso. Nós agradecemos, Pai, entregamos no teu altar essas vidas, crendo que o Senhor está lá no hospital no Japão, curando e protegendo, como o Senhor está aqui em São José, como o Senhor está em Pinda, como o Senhor está em Jacareí, como o Senhor está em Campos, São José, não importa o lugar, o Senhor ainda é fiel. Não importa as crises, não importa as provações, a família vencerá enquanto tiver o joelho dobrado e o rosto no pó. Eu desejo tudo de bom para esses irmãos que nós estamos orando agora e pedindo a tua intervenção e a tua misericórdia. Nós agradecemos, Pai, por essa noite, por essa quarta-feira que nós temos a oportunidade de interceder. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de trazer uma palavra para você e que você tenha no seu coração a certeza que você pode vencer as crises e as provações na sua família, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus abençoe todos vocês. Espero você na sexta-feira, às 17 horas, para nós entrarmos no estudo da Palavra de Deus, mais um pouquinho aprendendo a Palavra de Deus,
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus familiares. Também eu espero você no sábado, às 19 horas, para o devocional no livro de Salmos e também no culto de domingo, às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço em nome de Jesus. Não esquece de entrar lá no canal do YouTube, Orlando Valini. Se inscreva lá para você compartilhar essa mensagem que também estará lá. Via WhatsApp é mais fácil de compartilhar e você pode mandar para os grupos que você conhece. Um grande abraço, um beijo no coração. Espero você sexta-feira às 17 horas, sábado às 19, domingo às 9h30 da manhã. Grande abraço, fique com Deus, um restinho de semana cheio da graça de Jesus. Vitória em Jesus, porque Jesus nos dá ainda essa vitória em meio às crises e às provações. Sua família é vencedora em nome do Senhor. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.